Olá, pessoal! Nessa aula nós veremos sobre segmentação de imagens, que é um assunto que apareceu em diversas aulas anteriores, mas nós nunca entramos a fundo nesse assunto, né? Foram só feitos comentários por cima do que é segmentação. Mas nessa aula nós vamos realmente definir um pouco melhor o que é segmentação e olhar algumas técnicas mais poderosas de segmentação. Para começar, segmentação de imagens, nós podemos dizer que é a tarefa de particionar uma imagem de acordo com algum critério, ou seja, dividir a imagem em regiões seguindo um determinado critério. De forma equivalente, nós podemos imaginar que a segmentação de uma imagem é entendida como a identificação de objetos de interesse na imagem, segundo também algum critério. Ou seja, se eu tenho uma dada imagem, a segmentação dessa imagem representa eu agrupar pixels que possuem algum tipo de característica similar. Essa característica pode ser a intensidade, como a gente já viu, pode ser a textura, pode ser cor, ou pode ser até mesmo coisas mais complexas. Então, se eu tenho pixels aqui associados à face de um cavalo, e aí eu tenho pixels associados à pata de um cavalo, eu posso querer agrupar eles no mesmo conjunto, por exemplo, nesse conjunto que é indicado em rosa aqui, para indicar que todos esses pixels correspondem a um cavalo. Então, a tarefa de segmentação é essa: agrupar pixels de uma imagem seguindo um certo critério. Nós vimos em aulas anteriores diversas formas que podem ser usadas para a segmentação de imagens. Por exemplo, nós podemos usar a detecção de pontos, por exemplo, no filtro Laplaciano. Lembra que o filtro Laplaciano ele tinha respostas altas quando eu tenho regiões de alta variação na minha imagem, regiões pontuais de variação na minha imagem. Então, eu posso usar o filtro Laplaciano, por exemplo, para segmentar objetos pequenos e aproximadamente circulares. Se eu tenho pequenos objetos na minha imagem, o filtro Laplaciano vai tender a dar um resultado alto para esses objetos, e aí eu posso usar esse resultado para segmentar e só manter objetos pequenos na minha imagem. Eu posso usar, por exemplo, a detecção de bordas usando a magnitude do gradiente. Lembra que a gente calculou a magnitude do gradiente? Ela tinha respostas altas em regiões de alta variação da minha imagem. E dada a borda de um objeto, nós podemos preencher o interior dessa borda e segmentar um objeto. Ou seja, agrupar todos aqueles pixels que estão dentro de uma dada borda, nós estamos segmentando um objeto. Da mesma forma, nós também vimos uma maneira de segmentação usando o cálculo do limiar ótimo, usando diferentes métodos, né? Naquele caso, nós assumimos que os pixels que têm uma intensidade acima de um limiar pertencem a um objeto, e os pixels com intensidade abaixo pertencem a um outro objeto ou ao fundo da imagem. Nós vimos também como segmentar uma imagem pela textura, que era aquela ideia de particionar a imagem em diferentes regiões, calcular a matriz de LCM para essas regiões e aí usar algum critério para definir regiões da imagem que pertencem a um objeto. Então existem várias formas diferentes que nós vimos que podem ser usadas para segmentação de objetos em imagens ou equivalentemente ao particionamento de uma imagem em diferentes regiões de interesse. Nós vamos ver algumas técnicas de segmentação. Duas delas nós vamos ver em mais detalhes, que é usando o método K-médias e usando o algoritmo Min-Shift. E essas três de baixo indicadas, mistura de Gaussiana, crescimento de região e contornos ativos, nós vamos só ver por cima qual a intuição por trás delas, mas nós não vamos entrar em detalhes. Começando pela segmentação utilizando o algoritmo K-médias. O algoritmo K-médias, na verdade, é uma técnica de aprendizado de máquina para clusterização de dados. Nós vamos aplicar esse algoritmo para segmentar imagens, mas acho que o mais importante é entender o que é o método K-médias e aí por que ele pode ser usado na segmentação fica bem simples de entender, né? Bom, o K-médias, então, ele é usado para clusterização de dados e a ideia de clusterização ela aparece porque o meu método é não supervisionado, ou seja, eu não preciso treinar o meu algoritmo para conseguir classificar meus objetos. Eu aplico o método num conjunto de dados que eu não conheço quais as classes desses dados e encontro quais as classes mais apropriadas para particionar os meus dados.
Então, para começar, vamos imaginar que nós temos duas medidas. Aliás, vamos começar esse exemplo, inclusive, sem pensar nada sobre segmentação. Primeiro, vamos tentar entender o algoritmo K-médias, como que ele funciona, para quem não conhece, né, que é um algoritmo bem tradicional. Então, quem não conhece o algoritmo, a gente vai tentar entender como ele funciona, sem pensar ainda em segmentação. E depois nós vamos ver como é imediato aplicar ele na segmentação de uma imagem. Então, vamos imaginar que nós temos duas medidas associadas a um dado objeto, um conjunto de objetos. Por exemplo, nós podemos ter uma medida M1, que é a área de objetos, e uma medida M2, que é a circularidade, ou perímetro, ou cor média, qualquer característica. São duas características que foram medidas num conjunto de objetos. E aí nós temos, cada objeto, então, vai ter duas medidas associadas a ele, né? Então, se eu tenho lá um certo objeto aqui, eu medir a área desse objeto e medir a circularidade desse objeto. E aí esse objeto vai virar um ponto, por exemplo, esse ponto aqui no meu espaço. Então, cada pontinho aqui no meu espaço ele é um objeto em que eu fui medir a área e a circularidade, por exemplo. Ok? O que nós queremos então é identificar se existem classes típicas de objetos nesse espaço, ou seja, objetos possuindo áreas parecidas e circularidades parecidas, ou qualquer que sejam as medidas que a gente está usando. Nós queremos identificar quais classes coerentes de objetos nós temos aqui. Por exemplo, de repente nós podemos ter aqui objetos que têm uma área bem grande, objetos que têm uma área pequena. E eles possuem classes diferentes, categorias diferentes. Olhando aqui visualmente nesse espaço de exemplo que nós temos, parece que possivelmente existem três categorias de objetos, né? Nós temos essa categoria, essa daqui e essa daqui. Isso acontece porque esses conjuntos de pontos eles estão próximos entre si e distantes desse outro conjunto e distantes também desse outro conjunto. Parece existir mais ou menos uma coerência aqui de três grupos diferentes, né? E justamente identificar as categorias desses conjuntos de pontos faz parte da ideia de aprendizado não supervisionado. Ou seja, eu não sei a classe de nenhum objeto, eu não tenho classes, eu não treino meu algoritmo, eu simplesmente tento identificar qual uma partição desse espaço que faz sentido para classificar esses pontos em diferentes classes, né? Para entender então como usar o algoritmo K-médias para fazer essa classificação, essa clusterização, né? Nós vamos então começar, vamos supor que nós sorteamos três sementes nesse nosso espaço. As sementes são indicadas por esses triângulos cinzas. Nós sorteamos três sementes, ou seja, três pares de coordenadas x, y nesse espaço. Essas sementes elas vão ser o número de sementes que tem nesse espaço, eles vão ser equivalentes ao número de classes que nós queremos identificar. Se nós quiséssemos identificar 5 classes nesses dados, nós teríamos 5 sementes, por exemplo. Aqui no caso, nós vamos usar 3 sementes. Então, nós escolhemos posições aleatórias iniciais para essas 3 sementes. Feito isso, nós particionamos o espaço em 3 regiões. Essas regiões são dadas por quê? Todas as posições que estão dentro dessa região aqui, por exemplo, na esquerda e embaixo, todos os pontos aqui dentro eles estão mais próximos dessa semente aqui do que das outras duas sementes. Então, todo mundo que está aqui, ele está mais próximo dessa semente do que das outras. Isso aqui é conhecido, inclusive, como tesselação de Voronoi. Você particiona o seu espaço usando os pontos que estão mais próximos de cada semente aqui para formar essas que a gente chama de células, né? São regiões de particionamento aqui no nosso espaço. Dada essa partição do espaço, nós vamos dar um nosso chute inicial das nossas classes para esses pontos. Então, nós temos esse particionamento e vamos dizer, por exemplo, nessa região aqui, esquerda embaixo, nós vamos dizer que todos os pontos que estão dentro dessa região pertencem à classe azul. Da mesma forma, nós vamos dizer que todos os pontos que estão dentro dessa região acima aqui pertencem à classe laranja e os pontos na região à direita pertencem à classe verde. E aí, o que a gente vai fazer? Dado essas classificações, nós vamos calcular o centroide, ou centro de massa, dos pontos em cada classe. Então, nós vamos pegar todos os pontos azuis aqui, somar as coordenadas x, y deles e dividir pelo número de pontos. Nós vamos ter o centro de massa deles.
Da mesma forma, a gente vai pegar os pontos laranja e calcular o centro de massa, os pontos verdes e calcular o centro de massa. Aí, esse novo centro de massa, eles vão definir a nova posição dessas nossas sementes. Então, por exemplo, eu tinha a minha semente inicial, ela estava nessa região aqui, né? Esse triângulo claro aqui. Eu calculei o centro de massa dos pontos laranja, vai ser essa nova posição da minha semente. Da mesma forma, o verde, eu tinha o triângulo nessa posição, eu calculei o centro de massa, ela ganhou essa nova posição. E o azul também, ele ganhou essa nova posição. Ao atualizar a posição das sementes, nós particionamos novamente o nosso espaço. Nós obtemos uma nova partição, pegando todos os pontos que estão mais próximos daquela semente do que das outras duas. Ou seja, nós atualizamos a partição. E aí, nós fazemos a mesma coisa. Todos os pontos agora que estão na classe azul, nós calculamos o centro de massa deles e atualizamos as posições das sementes. Agora, é claro, as posições das sementes vão variar menos. E aí, tendo atualizado a posição das sementes, nós particionamos novamente o espaço, calculamos novamente o centro de massa, atualizamos a partição, calculamos novamente o centro de massa e assim por diante, até que a posição dessas sementes não varie muito entre duas iterações do algoritmo. Quando as posições pararem de variar, nós achamos uma partição ótima do nosso espaço. Ou seja, nós particionamos esses conjuntos de pontos em três classes distintas. Nós temos aqui os pontos pertencentes à classe laranja, verde e azul. Esses pontos, como eu já mencionei, eles estão próximos entre si, internamente, né, uma dada classe, e distante dos pontos das outras classes. Com isso, nós temos associados os pontos da classe 1, classe 2 e classe 3. E esse método de clusterização K-médias, ele pode ser usado para segmentar imagens. Qual que é a ideia? Para cada pixel da nossa imagem, por exemplo, dado um pixel, como esse indicado em vermelho aqui, para cada pixel nós definimos um conjunto de atributos associados a esse pixel. E, então nós vamos ter, por exemplo, D atributos, isso vai formar um espaço de dimensão D desses pixels. Porque lembrando, nós tínhamos ali no exemplo que a gente acabou de ver o K-médias, nós tínhamos duas características para um dado objeto. Isso define um espaço 2D. Mas nós poderíamos ter N características, no caso aqui a gente está usando a letra D, né? Nós poderíamos ter N características e isso formaria um espaço de N dimensões ou D dimensões, né? Eu teria vários eixos aqui que não dá para desenhar, né? Mas eu teria inúmeros eixos aqui. E aí eu teria pontos nesse espaço. Então, se eu tiver cada pixel da minha imagem caracterizado por D características, eu vou ter um espaço de D dimensões e cada pixel é um ponto nesse espaço. Por exemplo, eu poderia a um dado pixel atribuir ele a intensidade dele, a diferença de intensidade entre os vizinhos dele, o valor do LBP que a gente viu ali anteriormente, né, o valor da matriz de LCM que nós vimos também, da característica de contraste e outras propriedades, a desvio padrão dos valores de intensidade ao redor do pixel. Eu poderia definir várias propriedades associadas a esse pixel, definindo um vetor de atributos, né? E aí, tendo esses pixels nesse espaço de D dimensões, eu posso aplicar o K-médias e encontrar quais pixels pertencem a classes parecidas na minha imagem. Essencialmente, eu estou fazendo uma clusterização dos pixels da minha imagem para identificar pixels que não só o valor deles são parecidos, mas também a vizinhança desses pixels são parecidas entre si. Em imagens coloridas, é muito comum aplicar o K-médias nas próprias cores dos pixels. Então, se você tem uma imagem colorida no padrão RGB, né, cada pixel vai ter a quantidade de vermelho, verde e azul, você tem três valores associados a um pixel. Com isso, você pode definir um espaço de três dimensões e aplicar o K-médias nesse espaço de três dimensões. Aqui nós temos um exemplo para uma imagem em que foi aplicado o método K-médias nas cores dos pixels e foi considerado um K igual a 3, ou seja, nós estamos dizendo que queremos segmentar essa imagem em três classes distintas. Então, para cada pixel foi obtida as cores vermelho, verde e azul dele,
criou-se um espaço de 3 dimensões e aí, aplicando K-médias e vendo qual a classe final de cada pixel, nós temos a segmentação. Então, nós temos uma boa segmentação aqui da região dos pixels que estão próximos do gramado e das árvores. Os pixels do céu ficaram um pouco misturados com os do prédio aqui, mas existe uma segmentação razoável que foi feita de forma bem simples, simplesmente usando as cores dos pixels na imagem. Mas esse resultado aqui a gente ainda pode melhorar ele um pouco usando uma outra ideia que a gente vai ver na sequência. Essa ideia vem da propriedade de que o espaço de cores RGB ele não é perceptualmente uniforme, ou seja, uma certa variação de cores no vermelho, por exemplo, ele não é percebida da mesma forma que a mesma variação de cor no azul. Ou também uma certa variação de vermelho. Se o vermelho for uma cor bem escura, um vermelho escuro, né, é diferente da mesma variação de vermelho se essa cor vermelho for clara. Por exemplo, se nós temos aqui essa cor, que é 200 de vermelho, 0 azul e 0 verde, e aí nós adicionamos mais 55 de vermelho, nós temos essa variação aqui de cor. Se nós temos esse outro caso aqui, 0 das 3 cores que indica a cor preta, e nós adicionamos 55 de vermelho, a quantidade de vermelho adicionada nos dois casos foi a mesma, mas perceptualmente a diferença entre esse quadrado da esquerda e direita aqui com o vermelho claro, ela é diferente da percepção que a gente tem da diferença entre a cor preta e esse vermelho bem escuro. Eu diria que nesse caso aqui das cores escuras, a diferença entre os dois casos é menor do que nesse caso aqui das cores claras. Aqui a gente vê claramente que são cores diferentes. Aqui tem que realmente fazer um certo esforço para identificar que são cores diferentes entre o preto e esse vermelho bem escuro, né? Isso acontece porque justamente uma certa variação de uma cor no espaço RGB ela é percebida de forma distinta dependendo de se a variação é uma cor escura ou clara e também dependendo se é no vermelho, no verde ou no azul. Então, por isso que nós dissemos que o espaço de cores RGB ele não é perceptualmente uniforme. Existem vários espaços de cores que foram definidos na literatura e são utilizados em imagem. No caso do RGB, ele é um espaço de cores bem comum porque ele é bem fácil de interpretar. Nós podemos interpretar o espaço de cores RGB como um espaço de 3 dimensões, onde cada eixo desse espaço corresponde a uma cor, no caso vermelho, azul e verde. E aí nós temos dá para representar esse espaço como um cubo de cores. Então, por exemplo, se eu tenho uma cor muito alta de azul e pouco vermelho e pouco verde, eu tenho uma cor, um pixel bem azulado. Se eu tenho bastante das 3 cores, eu tenho a cor branca, que é aqui o canto do nosso cubo, né? Existe um espaço de cores também que é muito usado, que é o espaço HSV. No caso do HSV, por exemplo, quais são as 3 coordenadas desse espaço? É o que a gente chama de hue, que é o HUE, saturação, saturation, e value. A saturação, de certa forma, ela indica o quão forte aquela cor é na minha imagem, no meu pixel, né? Uma saturação baixa significa que o pixel é basicamente branco. Uma saturação alta significa que eu tenho uma cor forte, por exemplo, um azul bem forte, um vermelho bem forte. O hue é o chroma, que seria qual cor que eu tenho. Então, conforme eu vario esse parâmetro, eu vario a minha cor. Se eu estou no azul e eu aumento o chroma, eu vou para a cor vermelha e assim por diante. E o value é o quanto de cor eu tenho no meu pixel. Um valor baixo de value tende a ser bem escura a minha cor, e um valor alto tende a ter cores mais claras. Ou seja, é simplesmente um outro sistema de coordenadas aqui para mim definir as minhas cores. E existem vários outros espaços de cores possuindo diferentes aplicações que foram definidos para analisar cores de imagens. Um espaço de cores muito usado na segmentação de imagens é o espaço de cores Lab. O Lab ele é definido de forma a ser perceptualmente uniforme, ou seja, uma dada variação de cor ela vai ser percebida de forma similar por um ser humano, não importa onde ela ocorra, se é um valor baixo, um valor alto, ou seja, qualquer variação ΔX nesse espaço é percebida de forma similar.
por isso que ele tende a ser muito útil para a segmentação de imagens, porque aí nós temos classes que realmente são perceptualmente similares nas variações de cores internas delas. E é usual o espaço Lab, ele tem esse nome justamente porque ele tem três canais também, chamados de L, A e B. São os três canais que ele usa, da mesma forma que o RGB é o RGB, né, os três canais, no Lab é o L, A, B. E para segmentação, o mais comum é que seja usado os canais A e B do espaço. Aqui eu mostro um exemplo em que essa imagem que a gente tinha segmentado usando o método Kmedias aplicado no espaço RGB, aqui a gente aplica o Kmedias no espaço Lab, onde a gente vê que é um resultado muito melhor do que o resultado do RGB. Pelo menos assim, intuitivamente, né? Que nessa imagem que nós temos original aqui, parece que realmente a melhor divisão em três partes dessa imagem seria dividir o céu em uma classe, o gramado e a árvore em uma outra classe, e o prédio e possivelmente até essa passarela aqui em outra classe, que foi mais ou menos o que aconteceu no resultado do Kmedias aplicado com o Lab. Então nós temos um resultado que é realmente intuitivo para a visão humana, né? Quando nós observamos essa imagem aqui da esquerda. Nós veremos como aplicar essa segmentação Kmedias usando tanto o RGB quanto o Lab nesse notebook, segmentação Kmedias. No caso, nós vamos até variar as sementes para verificar o que acontece quando nós variamos o número de classes da segmentação, né? Vai ser bem interessante. Bom, o outro método que eu vou mencionar aqui é o chamado de Min Shift, que também é usado para segmentação de imagens. Esse método, ele na verdade também é uma técnica de aprendizado de máquina e também de estatística, eu diria, que ele é usado para identificar o máximo de uma função de densidade de probabilidade, que essencialmente é você identificar qual os valores máximos de uma variável, ou melhor, os valores de uma variável que vão levar a maior probabilidade de algum evento. Então é um algoritmo bem usado para encontrar máximos de probabilidade, mas nós vamos ver aqui a interpretação dele específica para o caso de segmentação. Esse algoritmo também é não supervisionado, ou seja, não há treinamento, a gente aplica numa imagem sem saber realmente as classes que estão naquela imagem. E uma coisa bem interessante desse método é que nós não precisamos especificar o número de grupos desejados. Ao contrário do Kmedias, em que a gente especificou lá, não, eu quero particionar essa imagem em 3 grupos. Nesse método, nós não precisamos fazer isso. Ele identifica automaticamente qual o número de grupos que faz mais sentido, digamos, para a imagem. É claro que isso pode ser bom ou ruim. É bom no sentido que é um parâmetro a menos que a gente precisa modificar. E é ruim no sentido que muitas vezes pode ser que nós realmente sabemos quantos grupos tem na imagem, ou nós queremos particionar a imagem num número específico de grupos, e aí a gente não consegue fazer isso nesse método. Ele simplesmente vai encontrar automaticamente o número de grupos. Bom, para a gente ver o funcionamento desse método, vamos aqui começar com um certo conjunto de pontos que nós temos aqui. E justamente, a ideia desse método vai ser identificar a região onde a densidade desses pontos é máxima. Que dá para ver que é essa regiãozinha aqui. Por aqui é onde os pontos estão mais próximos uns dos outros, é a maior região de densidade. Vamos supor que nós começamos com uma certa semente inicial, que foi selecionada aleatoriamente. Então, nós selecionamos uma semente, que é esse ponto aqui, e o que nós vamos fazer é olhar para uma região no entorno dessa semente. É definido um raio e nós vamos olhar para uma região no entorno desse ponto central. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o centro de massa de todos os pontos que estão dentro desse raio aqui, dentro desse disco. Então nós vamos calcular o centro de massa desses caras, que vai ser esse ponto aqui. Então, calculando o centro de massa, nós temos esse ponto. E aí nós atualizamos esse disco para que o centro dele fique na posição do centro de massa. Então esse disco, a nova posição dele vai ser essa daqui. E aí nós repetimos o procedimento. Nós calculamos o centro de massa de todos os pontos que estão dentro desse disco, vai ter um novo centro de massa. Nós atualizamos a posição do disco, calculamos novamente o centro de massa, vamos atualizando a posição, até que o centro do disco não varie mais de uma iteração para outra. Dá para entender de forma intuitiva o que isso está fazendo, né?
Desde que nós tenhamos alguns pontos a mais na parte esquerda desse disco, ele sempre vai andar para a esquerda aqui até encontrar essa região de alta densidade. Ou seja, nós estamos essencialmente estimando qual deve ser a região de maior densidade aqui de pontos, considerando só uma região local no entorno de um dado ponto. Então, conforme nós continuamos a aplicação do método, o disco vai sendo atualizado e até ele chegar ali e convergir para um ponto de alta densidade. Então aqui é o máximo dessa nossa distribuição de pontos. Aqui é um exemplo, uma ilustração, né, de como esse método, como seria a evolução desse método, seria começar num ponto que está por aqui, né? Então esse disco nós vamos calculando os centros de massa e vamos atualizando o disco até que ele encontre um dado máximo. E dá para ver que aqui, nesse caso, vários pontos que se nós começarmos aqui de vários desses pontos, nós vamos encontrar esse máximo de densidade. Já para encontrar o máximo de densidade que está por aqui, nós precisaríamos começar de algum outro ponto desse conjunto de pontos, né, que esteja mais para cá. Se a gente começar de um ponto que está por aqui, é mais difícil de prever. Pode ser que a gente evolua para o máximo de lá ou para o máximo de baixo aqui, né? Mas então uma coisa que a gente pode ver aqui é uma possibilidade interessante, né? Nós podemos, ao invés de começar em um ponto aleatório e identificar o máximo, nós podemos começar em cada ponto que nós temos aqui e ver ao qual máximo aquele ponto leva. Então nós olhamos primeiro esse ponto aqui em cima. Qual máximo ele vai levar? Provavelmente vai ser aqui, né? Aí nós olhamos esse outro ponto. Para qual máximo ele leva? Aqui. Esse outro ponto vai levar para cá. Esse aqui vai levar para lá. Esse aqui vai levar para lá. E assim por diante. Se a gente fizer isso para todos os pontos, nós vamos ver para cada ponto a qual máximo ele pertence. Então todos os pontos que estão nessa região vão pertencer a esse máximo, certo? E todos os pontos que estão por aqui vão pertencer a esse máximo. Os intermediários aí vai depender aí de para onde eles evoluem. Bom, então como que a gente usa o MinShift para segmentar uma imagem? A ideia vai ser bem parecida do uso do método K-médias. Nós temos propriedades pertencentes aos pixels e aí nós encontramos para cada pixel qual classe aquele pixel pertence. Então, um exemplo aqui de como aplicar esse método, a gente vai olhar de forma um pouco superficial aqui, nós não vamos nem implementar esse método, mas é interessante saber um pouco o funcionamento dele. Digamos que nós temos lá um conjunto de pixels num certo espaço de cores. Então, cada bolinha aqui corresponde a um pixel. No caso, o espaço de cores, se for o RGB ou o Lab, por exemplo, ele vai ser 3D. Mas vamos imaginar aqui que a gente tem um espaço 2D como se tivesse pego só duas cores, né? A gente pegou, por exemplo, só o azul e vermelho. Então, nós pegamos lá no espaço de cores, nós temos os pontos nesse espaço. E já dá para ver aqui, só de observar os pontos, que provavelmente existem três classes principais aqui de pontos, né? Ou seja, esses caras têm cores parecidas entre si, esses caras também têm cores parecidas entre si, esses aqui também. Aí existe uma técnica, que nós não vamos entrar em detalhes, que é uma forma de estimar uma função de densidade de probabilidade desses pontos. Que essencialmente, podem imaginar aqui que essa função ela tem valores maiores quando a densidade de pontos é maior. Então, nessas regiões aqui de alta densidade, a função vai ter um valor maior. E aí, nós podemos inclusive observar essa função através das curvas de níveis dela. Ou seja, cada curvinha aqui, ela indica valores constantes da minha função. Valores em que minha função tem o mesmo valor, essencialmente. Então, se eu andar nessa linha preta aqui, por exemplo, essa minha função aqui de densidade de probabilidade, ela tem exatamente os mesmos valores. Isso é uma definição de uma curva de nível, que é simplesmente uma forma de visualizar essa função, só que em duas dimensões só. A gente vê que aqui tem um pico, aqui tem outro pico e aqui tem outro pico. E aí, o que a gente faz usando o MinShift? Para cada pixel que a gente tinha, nós evoluímos aquele pixel usando a técnica do MinShift para encontrar qual máximo aquele pixel pertence. Então, cada pixel vai evoluir para um ponto de máximo distinto. E é claro, dependendo do raio que a gente usa para aplicar o MinShift, vão existir máximos locais aqui de pontos que estão muito distantes daquele máximo do grupo, né?
Então a gente vê aqui que nesse caso o MinShift deu origem a 7 grupos distintos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dois desses grupos são basicamente só um pixel separado, então eles vão ser ignorados. O resto parece ser grupos que fazem algum sentido, né? Que tem uma certa aglomeração de pixels que são parecidos entre si. E dessa forma você consegue, para todos os pixels que chegaram naquele máximo, você associa aquela classe aos pixels. Então, um exemplo aqui, digamos que a gente tem essa imagem, e aí nós vamos para cada pixel olhar a cor, tanto azul, verde, vermelho que aquele pixel tem. Nós teremos cada pixel posicionado aqui no espaço 3D de cores. Ou seja, o pixel que é mais vermelho ele vai estar mais nessa região. Ou seja, isso aqui dá para ver que esse eixo é o eixo da cor vermelha, né? Então o pixel que for vermelho vai estar mais para cá. Esse eixo Z aqui na vertical é a cor azul, então o pixel que está mais alto aqui vai ser mais azul. E esse eixo aqui é o verde, então os caras que estão mais lá para o canto vão ser verdes e assim por diante. Né? E aí nós podemos, nesse espaço, aplicar a técnica Min Shift para cada pixel e observar a qual pico ele pertence. Ou seja, nós podemos ter uma visualização aqui bem legal, né, dessa evolução dos pixels ao longo do tempo, ao longo do número de iterações. E aí dá para ver que esses pixels vão evoluir para diferentes máximos. Aqui no caso, cerca de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 máximos de densidade. Né? E aí todos os pixels que evoluíram para aquela categoria nós associamos a mesma cor. No caso aqui vai ter o grupo da cor verde, cor azul, cor praticamente preto, né? Uma cor cinza, cor vermelho, um amarelo aqui mais escuro e um amarelo mais claro. Ou seja, nós temos esse resultado aqui em que cada pixel ganhou a cor da classe a que ele pertence. Então nós temos lá a cor verde, amarelo claro, amarelo escuro, vermelho, cinza e o preto. E com isso nós segmentamos a nossa imagem sem nem usar nenhum parâmetro. Né? Nós não definimos número de classes nem nada. Nós simplesmente simplificamos as cores da nossa imagem, segmentando ela em regiões coerentes entre si. E dá para ver que faz bastante sentido. Né? Os amarelos claros viraram aqui o preço de cada tipo de combustível aqui. Né? O preto e o cinza viraram mais ou menos o fundo e o visor. E aí o verde, amarelo e vermelho, mais forte aqui o amarelo, né? Viraram aqui essa parte da frente aqui de cada tipo de combustível. Né? Bom, essas foram as duas técnicas que a gente ia ver em mais detalhes, que é usar o K-médias e o Min Shift. Agora a gente vai ver as três outras técnicas que eu mencionei no começo ali da aula. Nós vamos ver elas de forma um pouco mais por cima, um pouco mais superficial, só para a gente ter intuição por trás dessas técnicas. A primeira delas, que é bem usada na área, é a mistura de gaussianas. A ideia da mistura de gaussianas é nós dizermos que qualquer função, ou melhor, a grande parte das funções, né, nós podemos representar ela por uma soma de gaussianas ou uma mistura de gaussianas. Por exemplo, essa função vermelha aqui, que possui três picos bem claros aqui, né, nós podemos representar essa função pela soma de três gaussianas representadas pelas curvas azuis aqui. Eu tenho uma gaussiana com certo pico, uma gaussiana mais aberta aqui e uma gaussiana mais estreita aqui. Combinando essas três gaussianas, nós representamos a função vermelha. Então, essa é a técnica, essa é a ideia por trás da mistura de gaussianas. É nós misturarmos um conjunto de gaussianas para representar uma função, essencialmente. Com isso, nós podemos também representar conjuntos de pontos por funções gaussianas distintas. Nesse caso aqui, cada conjunto está sendo representado por uma gaussiana, e esses discos é como se fosse um corte na minha gaussiana. Né? É a mesma ideia de curva de nível que a gente acabou de ver ali. Uma curva dessa representa valores constantes da minha função gaussiana. Então, mesmo em 2D, eu posso ter aqui três funções gaussianas distintas, em duas dimensões, representando esses diferentes conjuntos de pontos aqui, e por consequência os três picos de densidade que a gente tem. Né? Nós temos um pico de densidade por aqui, um outro pico por aqui e um outro pico por aqui. Bom, e aí nós podemos aplicar essa técnica de mistura de gaussianas de forma bem similar do que a técnica de K-médias. Nós chutamos gaussianas iniciais no nosso espaço ali, de cores, por exemplo,
E aí atualizamos essas gaussianas para encontrar quais gaussianas se ajustam melhor aos pontos que a gente tem. Uma diferença importante entre o método de mistura de gaussianas e o K-médias é que o K-médias ele leva o que a gente chama de hard clustering, ou seja, cada ponto ele vai ser associado, cada pixel, né, ele vai ser associado a um objeto especificamente. Ele vai ter uma classe bem específica. Já a mistura de gaussianas ela resulta em soft clustering, ou seja, para cada pixel nós vamos associar a ele a probabilidade dele pertencer a uma certa classe dos meus dados. Por exemplo, vamos dizer que a gente tem essa imagem aqui da esquerda e o histograma dessa imagem é esse cara aqui. Ela tem esse histograma de intensidades, certo? E dá para ver por esse histograma de intensidades que ele parece ter alguns picos aqui, né? Tem uma parte mais escura, uma parte mais intermediária, uma parte mais clara. E aí nós podemos então tentar representar esse histograma pela soma de gaussianas. Aqui seria um exemplo. Nós podemos ter uma gaussiana aqui vermelha representando essa região, uma verde para essa e uma aqui laranja para essa região. Aqui as cores das gaussianas é só para diferenciar as curvas, né? Elas não correspondem às cores vermelha, verde e laranja. É só para diferenciar. É claro que nós poderíamos ter tido, na verdade, uma gaussiana aqui, né, para representar esse pico. Aí depende do número de gaussianas que a gente está usando. No caso, como usou só 3 gaussianas, essa foi a melhor representação usando 3 gaussianas. Se tivesse 4 gaussianas, possivelmente daria para encaixar uma aqui, aí teria uma outra aqui nesse meio termo, e essas outras duas. Né? Mas no caso, nós temos 3 gaussianas que se encaixaram ali. E aí essas gaussianas, cada uma pode ser usada para encontrar a probabilidade que cada pixel pertence a cada classe. Okay? Da mesma forma que lá no K-médias nós segmentamos em 3 classes, as gaussianas elas retornam probabilidades condicionais de que cada pixel da imagem pertence à classe 1, a probabilidade de cada pixel da imagem pertence à classe 2 e a probabilidade de cada pixel pertencer à classe 3. Ou seja, nós conseguimos analisar de forma um pouco mais completa a imagem. Né? Nós temos a probabilidade e aí tendo as probabilidades, nós decidimos se aquele pixel realmente pertence àquela classe ou não. Um outro método interessante de segmentação de imagens é o chamado crescimento de região. Ele é bem parecido com a ideia do fluid field que a gente viu lá de detecção de componentes conexos, mas ele considera pixels que não necessariamente são binários, né? Eles podem ter variações de intensidade. A ideia é, dado uma certa imagem que a gente tem aqui, se eu tenho uma certa imagem e um objeto nessa imagem, ou eu posso ter até vários objetos na minha imagem, eu começo em certos pontos iniciais, eu posso ter uma única semente ou várias sementes, por exemplo, essas 3 aqui que eu desenhei em vermelho. E aí, a partir dessas sementes, nós vamos crescendo a região, nós vamos aumentando essas regiões, aglomerando novos pixels a essas regiões. Então, por exemplo, nessa semente vermelha, eu vou adicionando novos pixels a ela seguindo algum critério. Que, por exemplo, um critério possível é o seguinte: dado uma certa região R, nós calculamos a média de desvio padrão das intensidades no interior dessa região, e para cada pixel em torno dessa região, ele é adicionado a essa região se o valor dele estiver entre um certo intervalo. Que essencialmente é falar o quê? Digamos que eu tenho aqui de novo uma imagem. Eu tinha lá, por exemplo, um objeto que eu estava aqui. E aí eu comecei com uma semente e essa semente evoluiu. Inicialmente eu tinha uma semente aqui e ela evoluiu para englobar toda essa região aqui, por exemplo. Eu estou com toda essa região aqui na situação atual do meu algoritmo. Aí o que vai acontecer? Eu vou calcular a média de intensidade de todos os pixels que estão aqui dentro e o desvio padrão, ou seja, como que eles estão variando. E aí, para cada novo pixel que está na borda dessa região aqui, mais fora dela, né, para cada novo pixel, eu vou verificar se ele está próximo do valor da média de intensidade dessa região. Se ele estiver próximo da média de intensidade, eu adiciono ele a essa região. Se não, eu não adiciono. Com isso, se os pixels forem parecidos com os pixels da região, eles vão sendo adicionados à região, e com isso a região vai crescendo, vai cada vez aumentando mais, até que em algum momento ela englobe todo o objeto
Isso se o objeto tiver um bom contraste em relação ao fundo, né? A região ela vai crescendo aqui, eu nem vou conseguir desenhar tudo, né? Mas a região vai crescendo até que em algum momento, se houver um bom contraste, ou seja, se os pixels aqui do fundo forem bem diferentes dos pixels do objeto, essa minha região vai crescer até chegar nas bordas do objeto e aí vai parar. Ou seja, eu vou crescendo a minha região seguindo algum critério de similaridade entre os novos pixels que vão sendo adicionados à minha região. Uma outra técnica bem complexa de segmentação de imagens são os chamados modelos de contorno ativo. Nesse caso, que nós tem até uma ideia parecida com o crescimento de região, mas o que acontece é que um contorno ele vai evoluindo na minha imagem. Então, também eu tenho lá um contorno inicial da minha imagem, e esse contorno eu defino vetores de forças que vão indicando quais direções mais adequadas para esse contorno crescer. E com isso esse contorno vai crescendo, crescendo e vai aderindo a regiões de borda dos objetos da minha imagem. Para fazer essa simulação do crescimento do contorno é uma coisa um pouco complexa, um pouco difícil, existem algumas equações bem específicas que a gente tem que usar. Então, por isso mesmo que a gente não vai entrar em detalhes, mas é uma técnica bem poderosa de segmentação de imagens. E por que, que ela é uma técnica tão poderosa? É porque nós conseguimos adicionar vínculos adicionais nesse nosso contorno. Por exemplo, eu posso fixar, eu falar, não, eu quero que essa região do contorno não evolua mais, eu quero fixar ela na mesma posição e eu quero deixar só o resto evoluir ao longo do tempo. Ou então eu posso adicionar algum conhecimento prior do meu contorno. Por exemplo, eu sei que meus objetos são aproximadamente circulares, então eu quero dar preferência para contornos que são mais circulares. Ou eu sei que os meus objetos são mais retangulares, então eu quero dar preferência para contornos que são retangulares. Ou seja, dá para adicionar vários vínculos aí para obter contornos de acordo com alguma intuição que você tem sobre os objetos da sua imagem. Então é um método bem poderoso de segmentação de objetos. Bom, e eram essas as técnicas que nós iríamos ver de segmentação. Na aula prática, nós iremos implementar o K-médias especificamente para ver como é feita essa segmentação de forma não supervisionada de imagens. É possível também realizar segmentação supervisionada, ou seja, nós temos objetos de exemplo a serem segmentados, nós treinamos um classificador e aí realizamos a segmentação desse objeto. Nós veremos mais ou menos essa ideia, vai ser na verdade mais a ideia de localização de objetos e não segmentação, na aula da semana 8.